Começou. Tá. Pessoal, conforme eu tinha prometido para vocês, eu vou rapidamente passar alguma informação, alguma dica, alguma orientação para você que vai fazer vestibular da UFO, tá? O que eu fiz? Peguei os 3 últimos vestibulares, conforme eu tinha prometido, né? Dei uma olhada geral neles, o que tem caído, tá? E vou passar para vocês rapidamente, em linhas gerais, o que tem caído mais, o que tem caído menos, né? O que aparentemente vai cair, tá? Então, se você pegar, por exemplo, contratualismo, nos 3 últimos caiu. Ah, vai cair? Presume-se, né? Mas não tem como ter certeza. A discussão Parmênides e Heráclito, é uma discussão ontológica, caiu no 2016, 2017, 2018, vai cair agora? Não sei, né? Presume-se. Então eu vou fazer um apanhado, vou tentar colocar mais ou menos em ordem cronológica, fica mais fácil de entender, porque cada discussão ela tem uma época, ela vai ter um contexto, e aí eu vou tentando diferenciar as coisas para vocês, no sentido de ajudar. É lógico que aquilo que eu vou fazer aqui não dispensa estudar, né? Embora também que agora não adianta mais, né, que amanhã a prova de vocês, estou mandando justamente porque eu me comprometi em dar umas dicas aí, ok? Então, o que eles cobram de ponto de partida lá da Grécia Antiga? A ideia dos primeiros filósofos caiu em 2016, não caiu em 2017, não caiu em 2018, tá? Mas ele cobrou lá atrás a ideia de você saber que os primeiros filósofos são chamados de filósofos da natureza, porque eles buscavam em um dos 4 elementos, os gregos achavam que só tinha 4 elementos, terra, ar, água e fogo, e que de um desses 4 elementos tudo que existe teria se originado. Tá? Então eles são chamados de filósofos da natureza ou filósofos cosmológicos, porque eles buscam nesses 4 elementos. O primeiro deles, o Tales, buscava na água a explicação da origem das coisas. Tá? Então essa já foi uma questão que caiu em 2016, pode ser que venha cair de novo, pode ser que não venha, mas você tem, quando ela caiu, ela queria saber se você entendia que a discussão deles era dar uma lógica racional para a origem do universo. O Tales partiu do princípio água. Ok? Cronologicamente avançando, tem 2 filósofos que caíram nos 3 últimos anos, que é o Parmênides e o Heráclito. Os 2 defendem posições opostas. Para quem pensa como o Parmênides, a realidade é imutável, as coisas não mudam. Embora haja mudança, isso não é importante, isso não é relevante. Para o Heráclito, para o Parmênides, o que vale? Vale aquilo que não muda, aquilo que é estático, aquilo que permanece, aquilo que é imutável. Tá? Então, se você perguntar para ele, perguntasse para o Heráclito, ou para o Parmênides, perdão, perguntasse para o Parmênides, aquilo que vale, aquilo que é a realidade que é consistente no mundo, ele diria o seguinte: a realidade consistente no mundo é o ser. Tá? Daqui vem, inclusive, dessa palavra vem a ideia de essência, que a gente vai discutir cronologicamente depois. Tá? Na contramão, o Heráclito, contemporâneo, pensava exatamente o contrário. Aquilo que permanece pouco importa. Por quê? Porque tudo está em constante mudança, tudo está em constante conflito, e por conta desse constante conflito a coisa vai se modificando a cada momento, a cada instante. Então tudo se transforma o tempo todo. Para você guardar o Heráclito ele é muito ele corresponde àquela música do Lulu Santos: nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia, a vida vem em ondas com o mar. Tá? Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu em um segundo, tudo passa o tempo todo no mundo, tá? Para você grudar aí no seu ouvido, né? Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia, tudo passa, tudo sempre passará. Tá? Péssima cantoria. Mas fica aí a dica para você. Tá? Parmênides, o ser estático, essência. O Heráclito, mudança, transitoriedade, tudo muda o tempo todo. Ok? Essa caiu nos 3 últimos anos. Pensando na ordem cronológica aí, caiu uma questão em 2017 sobre Sócrates. Tá? E ele está querendo saber como que o Sócrates, talvez como é o método socrático, tá? O método socrático chamava-se maiêutica. Maiêutica do grego significa trazer à luz. Tá? Por quê? Porque o Sócrates interrogava, ele questionava, ele nunca disse o que ele chama de verdade, até porque é dele aquela famosa frase: só sei que nada sei.
Então ele questionava, quando o sofista não sabia mais o que responder, ele perguntava: e aí, Sócrates, já que você está me questionando, qual é a verdade? Aí o Sócrates soltava a pérola dele: não sei, eu também não sei. Tá? Mas ele perguntava não de qualquer forma, ele perguntava de forma irônica. Tá? Então, duas características da filosofia do Sócrates: ele investigava, ele questionava, ele não aceitava a verdade dos outros, sobretudo se a verdade fosse relativa, ele questionava muito, por isso inclusive é chamado de pai da filosofia. Mas além do questionamento, ele não questionava de qualquer forma, ele questionava de forma irônica. Tá? Essa também já foi uma questão da UFO. Uma outra questão que já caiu na UFO é sobre Platão. Platão tem uma série de teorias. Teoria das ideias, a perspectiva do mito da caverna, mundo do sentido, mundo das ideias. Ele tem uma teoria chamada teoria da reminiscência. Para o Platão, tudo que nós sabemos, aliás, tudo que nós conhecemos agora, nós já sabíamos. Então, para ele, conhecimento é inato, já está em nós. A gente chama isso na filosofia do Platão de teoria da reminiscência. Conhecer para Platão, na verdade, é um processo de reconhecimento, porque já está em mim. O que eu preciso? Reconhecer, conhecer de novo aquilo que já está impresso na minha alma. Isso na filosofia do Platão a gente chama de teoria da reminiscência. Se a questão foi sobre isso, vai ter um texto falando de conhecimento inato, conhecimento pré-existente, tá? Teoria da reminiscência. Ou teoria das ideias, que é outro clássico do Platão, que aí ele está falando com relação ao mito da caverna. Okay? Uma outra coisa que caiu nesses últimos 3 anos, olhando cronologicamente, é Aristóteles. Aristóteles caiu em 2 Enems, tá? 2 Enems, dois vestibulares. O que caiu do Aristóteles? Primeiro perguntando o que é metafísica, ou discutindo o tema da metafísica. Lembra sempre assim, física ou física, physis, do grego, significa natureza. Meta, além de, ou além da. Tá? Então sempre que eu falar de metafísica, além do plano físico, o que eu estou discutindo? Essência, eu estou discutindo finalidade. Tá? Isso são discussões metafísicas, eu não estou discutindo plano físico, material, estou discutindo algo além. Então sempre que eu discutir algo além, estou discutindo metafísica. Eu posso discutir como que a gente conhece, como que é o processo de conhecimento do homem. Isso é uma discussão metafísica. Então sempre que a gente fala do Aristóteles, o Aristóteles tem várias discussões metafísicas. Ato e potência, ele vai ter essência e acidente, a essência é algo metafísico. Tá? Então sempre que cair Platão perguntando sobre as suas teorias, entre elas várias são metafísicas, tá? São discussões, por isso que a gente fala que a filosofia do Aristóteles é dialética, que transcende o plano material. Já caiu também do Aristóteles a teoria das causas. Rapidamente, né, até que não dá tempo de ficar explicando detalhadamente, imagine a seguinte: uma estátua feita por Michelangelo, acho que é o melhor exemplo. Para o Platão, tudo que existe tem 4 causas: causa material, causa formal, causa eficiente e causa final. Isso se chama teoria das causas do Platão. Quando a gente fala da teoria das causas, do Aristóteles, teoria da causa do Aristóteles, o que é causa formal? Do que o objeto, o ser é constituído. Se eu pego uma estátua feita por Michelangelo, mármore. Causa formal, a forma que a estátua tem. Então, a forma é o Davi, a forma é uma estátua segurando, é o Atlas segurando o globo. Tá? Então, sempre que eu pensar em causa material, mármore. Causa formal, o formato da estátua. Causa eficiente, quem fez? No caso ali, Michelangelo. Causa final, para que ela foi feita? Para embelezar, para fazer um altar, para colocar numa igreja, para servir de culto, enfim. Tá? Então, isso é uma teoria das causas. Já caiu, não sei se vai cair de novo, tá? Mas sempre que a gente falar da teoria das causas, é essa sequência. Já caiu em vestibulares perguntando o que está fora de ordem. Tá? Então, matéria, forma, quem fez, para que fez. Causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. Ok? Seguindo historicamente, nos últimos 3 anos não caiu o helenismo. A próxima coisa que vai cair vão ser questões do cristianismo. Tá? Então caiu uma questão em 2016, contrapondo a filosofia grega com a filosofia cristã. Tá? E aí nós vamos ter o politeísmo
politeísmo grego e o monoteísmo cristão, virtude e vício na Grécia, virtude e pecado no mundo cristão, vida cíclica, ou seja, a vida é um eterno retorno para a cultura grega. Então você vai para o mundo de Caronte, Caronte te leva para o Hades, o Hades se devolve para cá e por aí vai o ciclo da vida. Quando a gente pensa no mundo cristão, a gente vai para o paraíso, presença de Deus. Quando a gente fala no mundo grego, os deuses fizeram o homem, vamos lembrar lá dos titãs, tá? Prometeu e Epimeteu, que constituíram o homem. Se a gente pensar na filosofia cristã, a gente fala de criacionismo, a gente fala que Deus criou o homem, tá? E a finalidade da criação humana é a própria presença de Deus. Ainda falando sobre filosofia cristã, que caiu em 2 dos 3 últimos vestibulares, caiu Santo Agostinho. Tá? O Santo Agostinho tem uma questão interessante, porque ele mescla ele adapta a filosofia de Platão para os interesses da igreja. Então sempre que a gente pensa da seguinte forma: mito da caverna, mundo dos sentidos, homens acorrentados; mundo das ideias, homem libertado; mundo dos sentidos, o homem não pensa; mundo das ideias, o homem pensa. O que o Agostinho fez? Mundo do acorrentado aqui, mundo material, ou seja, o homem está preso aos bens materiais, o homem não vai para o céu porque ele está preso a isso. O que ele precisa? Ele precisa se libertar disso para encontrar a luz de Deus. Tá? Então o que o Agostinho fez? Pegou o mito da caverna e falou assim: isso aqui é a história do cristianismo. Você se converte quando você larga a mão do mundo material, busca o mundo espiritual. Mundo das ideias do Platão para Agostinho, ele é o mundo espiritual. Tá? Isso já caiu também. Seguindo um pouquinho mais para frente, lá na escolástica tem uma questão que já caiu 2 vezes, tá? Chama-se questão dos universais. Quando a gente fala questão na filosofia, a ideia é debate dos universais, tá? Então esse debate ele pode se dar de 2 formas. Quem está debatendo? Nominalistas e realistas. O que eles estão debatendo? A ideia do universal e do particular. Então vamos por partes. O que é nominalismo e realismo? Eles estão discutindo aqui, na verdade eles estão discutindo, tendo uma discussão menor, mas eles querem estão olhando lá na frente. Então a questão é a seguinte: vou começar com a ideia do universal e do particular, para você entender onde eu quero chegar. Eles perguntavam o seguinte: existe humanidade ou existe homem? Para os nominalistas, humanidade é só um nome, porque na verdade o que existe, a realidade é um só, é o homem. O homem existe, a humanidade é um nome criado pelos homens para falar dessa coletividade de homens. Então, quando eu falo de uma ala chamada de nominalistas, eles defendem que existe a realidade particular, mas que a coletividade é um nome, ok? Para que eles estão discutindo isso e por que isso se tornou relevante? Porque eles estão discutindo a ideia da Santíssima Trindade. Eles estão querendo discutir: existem 3 deuses ou existe um Deus? Para os nominalistas, se eu disser que existem 3 deuses, porque existe a individualidade, então a Trindade, o Deus monoteísta, ele é só um nome, porque a religião cristã ela seria triteísta. Para os realistas, eles falam: não, eu tenho 3 deuses, e quando eu falo 3 pessoas, e quando eu falo que o cristianismo é monoteísta, isso também é uma realidade. Então, para os nominalistas, o cristianismo, na verdade, é triteísta. Monoteísmo é um nome. Para os realistas, a realidade é que existem 3 deuses, e é uma realidade que esses 3 deuses, Pai, Filho e Espírito Santo, essas 3 pessoas, elas fazem a composição de um único Deus, e a gente fala que o monoteísmo é também uma realidade. Tá? Então é uma discussão para dizer o que é real e o que é só um nome criado para tampar o sol com a peneira. E aí quando a gente fala do Pedro Abelardo é o responsável daquela famosa obra do Humberto Eco, pelo título da obra do Humberto Eco, que chama O Nome da Rosa. Porque o Humberto Eco, o Abelardo, ele vai dizer o seguinte, que caiu no ano passado, inclusive, não, 2017.
Ele vai falar o seguinte, é fácil de chegar a uma definição disso. Ele fala assim, se você pegar a rosa é uma ideia que nós temos, ela existiu. Mas se um dia a rosa deixar de existir, o nome dela faz com que ela deixe de existir? Não, ela continua na minha mente. Então quando eu falo do nome da rosa, o nome da rosa me traz uma imagem. E mesmo que ela deixe de existir, na minha mente ela continua existindo. O que ele está querendo dizer com isso? Que a realidade ela não depende de que a coisa exista faticamente. Ela pode existir ideariamente. Tá? Então é uma saída que vai se dar, na época ela precisaria de mais tempo para explicar, mas a ideia é simplesmente a seguinte, para a igreja existe as três pessoas e existe uma religião monoteísta, mesmo sendo Pai, Filho e Espírito Santo. Tá? A igreja não abre mão, isso é um dogma e ela tenta explicar. Pedro Abelardo é o responsável, a saída que ele dá é uma comparação com o nome da rosa. Ok? Avançando cronologicamente, nós vamos chegar na filosofia de Descartes e na filosofia de Hume. Atenção! Em 2016 caiu o Descartes e o Hume. Em 2017 caiu o Hume. Em 2018 caiu de novo o Descartes. Então provavelmente vocês vão ter na prova de vocês uma questão ou de empirismo ou de racionalismo. O que é a discussão que nós temos aqui? Racionalismo. Acredita que todo conhecimento se origina na razão. Frase célebre do Descartes, penso, logo existo. Tá? Método cartesiano, um método racional para se chegar à verdade. Ele usava esse método chamado de método cartesiano baseado em 4 premissas. Evidência, análise, síntese e verificação. Evidência, eu pego aquilo que eu quero analisar. Análise, eu divido isso em quantas partes for possível. Síntese, eu coloco da mais simples para mais complexa. Verificação, eu refaço todo o caminho para ver se não houve falhas. Tá? Para você guardar isso aqui, é um exemplo bem fácil que você usa método cartesiano para quem ajuda a mãe em casa. Né? Você usa isso em casa. Tá? Você tem uma pilha de louça para lavar, evidência. O que você faz? Você separa em partes, pratos, talheres, copos, panelas, você separa ela. Se você for sensato, você começa daquilo que é mais fácil de lavar para terminar com o mais difícil. E quando você terminar, você faz a verificação, você vai ver se lavou tudo. Tá? Método cartesiano se divide em 4 etapas. Evidência, análise, síntese, verificação. Lavo louça. Tá? A pilha de louça, divido em partes, eu coloco da mais simples lavo da mais simples para mais complexa, e aí eu tenho todo o serviço feito. Tá? É método cartesiano sendo usado para lavar louça, para facilitar para você. Tá? Então sempre que a gente falar de Descartes, para o Descartes, conhecimento só é válido se começar na razão. Conhecimento sensorial, baseado nos sentidos, é enganoso. Então, Descartes bate de frente com o empirismo. Descartes defende racionalismo. Quem defende empirismo? Um cara chamado Hume. Para ele, todo conhecimento ele é sempre sensorial. Se é um conhecimento sensorial, ele nasce de algum sentido seu. Tato, visão, olfato, paladar, audição.